Fala galera, professor Anderson aqui com vocês, dando continuidade no nosso estudo de cinemática. Hoje a gente vai ver sobre deslocamento escalar, distância percorrida e velocidade escalar média. Na aula passada, nós vimos aí sobre posição e trajetória. O deslocamento escalar está diretamente relacionado a isso. Bora aprender? Então nós temos aí, para nessa aula 2, o deslocamento escalar nada mais é que a variação da posição final e inicial. Então, é a posição final menos a posição inicial. Então, aqui tem um exemplo, né? Se eu tenho um tempo 1 e ele está na posição S1, e no tempo 2 ele está na posição S2, o deslocamento escalar seria a distância entre a posição 2 e a posição 1. Para que a gente consiga fazer isso, basta a gente utilizar a equação do deslocamento escalar, onde esse delta equivale ou representa na física a variação de alguma coisa. Então, delta S é a variação da posição. Você está na posição 2 no final e na posição 1 inicial, é só pegar a final menos a inicial. Então, é a diferença dessas posições. Tá? Então, o delta S é a variação do espaço. Esse é o chamado deslocamento escalar. Como que a gente pode interpretar o ΔS? Ele pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser nulo. Quando o ΔS é positivo, isso indica que a posição final ela é maior do que a posição inicial. Ou seja, o móvel está progredindo. O movimento, então, é progressivo. Quando o ΔS é negativo, indica que a posição final ela é menor do que a posição inicial. Então, a gente pode concluir que ele regrediu, ele foi regressivo. Então, o movimento é considerado aí como movimento regressivo, ou, como mais chamado, movimento retrógrado. Nesse exemplo aqui, a gente tem um móvel saindo da posição 0 e indo até 100, e um outro móvel indo do 100 até o 0. Qual que é a diferença dos dois? Os dois andaram 100 metros? Sim, andaram 100 metros. Porém, no primeiro caso, ele progrediu, ele foi da posição 0 até a posição 100. Se a gente faz o cálculo do deslocamento escalar, a gente vai fazer posição final, 100, menos a posição inicial, que é 0. No segundo caso, ele saiu do 100 e chegou ao 0. Então, a posição final para esse segundo caso é 0. Então, a gente vai fazer para o ΔS, pegar 0 menos 100, e o deslocamento escalar é menos 100, indicando que foi um movimento retrógrado no primeiro progressivo, no segundo retrógrado. O deslocamento escalar ainda não pode ser confundido com a distância percorrida, porque um móvel ele pode partir de um ponto A, chegar até o ponto C e voltar ao ponto B. O deslocamento escalar seria entre o ponto B e o ponto A. A distância percorrida seria a distância que ele percorreu até o ponto C, e depois somado com a distância que ele percorreu do ponto C ao ponto B. Tá? A gente pode fazer esse exemplo aqui, né? Então, imagine que eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Aqui seria o 0, aqui 30 e aqui 15. 15 metros, 30 metros. Se ele foi aqui do A até o C, e depois do C até o B, o deslocamento escalar ele depende da posição final menos a posição inicial. Ou seja, a posição final seria aqui em B, seria 15, menos a posição inicial, que é da onde ele partiu, que é 0. Então, meu deslocamento escalar seria de 15 metros. Já a minha distância percorrida, ela depende da distância de A até C, mais a distância de C até B. Aí eu tenho distância, eu não tenho mais a questão aí de deslocamento, não tenho sinal envolvido para a distância percorrida. Então, de 0 até 30, ele percorreu 30 metros. De 30 até 15, ele percorreu 15 metros. Então, a distância total é de 45 metros. Perceba que nem sempre esses dois caras serão iguais. Pode ser igual? Pode, mas nem sempre será.
Um exemplo para a gente fazer, considere a trajetória retilínea, dada na figura abaixo. Em cada item a seguir, determine o deslocamento escalar e a distância percorrida. Essa trajetória está numerada de 1 metro em 1 metro. A origem da trajetória é o marco zero. A trajetória é orientada positivamente para a direita. As posições dos pontos são as seguintes: SA menos 7, SB menos 3, SC 0, que está na origem. SD mais 2, SE mais 6. Aí vem qual que o trajeto ABD. Então, voltando aqui, o trajeto ABD seria, ele vai sair do A, chegar aqui no B, depois vai vir aqui no D. Então perceba que ele já está indo progressivamente direto aqui, ó. Então não houve um retorno, ele não foi de A até B, de B até para cá, e foi direto, de A até B, até D, direto. Se ele vai direto, a gente pode utilizar aí o conceito de deslocamento escalar, que é a posição final menos a posição inicial. Quem que é a posição final? A posição final é aqui em D, mais 2. Então está aqui. E a posição inicial é da onde ele partiu, em A, menos 7. 7. Então é a posição final menos a posição inicial. Menos com menos vai dar mais. 2 mais 7 dá 9. Esse é o deslocamento escalar. E nesse caso a distância percorrida também é a mesma coisa, né? Então 9 metros. Ele andou 4 metros de A até B. E de B até D ele andou aí mais 5 metros. Então 9 metros também. Algumas observações importantes: o deslocamento escalar será positivo quando o móvel se deslocar mais no sentido positivo do que no sentido negativo da trajetória. O deslocamento escalar será negativo, né, no caso contrário, se deslocar mais para o negativo do que para o positivo. O deslocamento escalar será nulo se ele partir na mesma posição que ele chegar. E a distância percorrida somente será igual ao deslocamento escalar em duas situações: quando o móvel permanecer em repouso e quando o móvel caminhar somente no sentido positivo da trajetória, sem voltar. Outro conceito que abre aí. Outro conceito que abre as portas para a cinemática é o conceito de velocidade escalar média. E esse conceito ele é importantíssimo para o entendimento de muita coisa aí na física. Então, a velocidade escalar média nada mais é que a distância ou o deslocamento que ele teve naquele intervalo de tempo. Ela não quer dizer que ele sempre percorreu naquela velocidade, né, que aquele móvel percorreu na mesma velocidade, mas ele quer dizer que se ele percorresse naquela velocidade o tempo todo, ele faria o trajeto no mesmo intervalo de tempo que ele fez percorrendo aí com velocidades variadas. Então, para que a gente entenda o que é velocidade escalar média, ela é a razão entre o deslocamento escalar e o intervalo de tempo provocado nesse deslocamento. Então, a velocidade escalar média, o ΔS, né, deslocamento escalar, e o ΔT é o tempo gasto, a variação do tempo. Aí a gente tem um velocímetro, né? Esse velocímetro aí indica qual que é a velocidade instantânea. Então, essa velocidade instantânea é a velocidade em que o móvel se encontra naquele instante. Então, como que eu encontro essa velocidade instantânea? É calcular a velocidade média no menor intervalo de tempo possível, né? Próximo a zero ali. Então, quando eu pego um intervalo de tempo muito pequenininho, é o que os radares fazem, né? Então, eles calculam a velocidade do móvel, né? Eles têm ali uma distância em que o móvel está percorrendo e aquela distância dada, eles calculam o tempo que o móvel passou naquela distância, naquele intervalo de tempo ali, o intervalo de tempo naquela distância. E aí eles calculam a velocidade. Então eles fazem o cálculo da velocidade média, mas um intervalo de tempo muito curto, e isso me dá aí a velocidade instantânea do móvel. No Sistema Internacional de Unidades, a velocidade escalar média é dada em metros por segundo, já que o deslocamento, o comprimento no sistema internacional é dado em metro e o tempo é dado em segundo. Só que muitas vezes, né, por ser usual no nosso cotidiano, a gente utiliza aí quilômetros por hora. Então a gente precisa fazer
e aprender a fazer essa transformação. E essa transformação de metros por segundo para quilômetros por hora está aí. Então, se eu quero transformar metros por segundo em quilômetros por hora, então metros por segundo em quilômetros por hora, basta eu multiplicar por 3,6. Se eu quero agora transformar quilômetros por hora em metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. Por exemplo, 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo. Então, dividiu 72 por 3,6. 30 metros por segundo equivale a 108 km por hora, que é multiplicar 30 por 3,6. Outro exemplo, um veículo trafegou por uma rodovia federal, passando pelo quilômetro 55 às 9 horas e pelo quilômetro 235 às 11 horas. Isto é, 2 horas mais tarde. Sabendo-se que, nesse intervalo de tempo, o veículo ficou estacionado durante 15 minutos, na lanchonete, no quilômetro 137, determine a velocidade escalar média resultante. Então, para a gente achar a velocidade, basta a gente calcular o ΔS primeiro, e o ΔS ele depende de duas informações, que é a posição final menos a posição inicial, e olhando pelo enunciado, a gente percebe que ele chegou no quilômetro 235 e saiu do quilômetro 55. Então, esse deslocamento escalar foi de 180 quilômetros. Aí basta a gente dividir pelo tempo. Então, a velocidade é igual ao ΔS por ΔT. ΔS 180 quilômetros, ΔT 2 horas. Assim, a gente vai chegar numa velocidade de 90 km por hora. Simples assim para calcular a velocidade escalar média. Ele foi em todo momento a 90 km por hora? Não foi a todo momento a 90 km por hora. Mas, se tivesse ido, ele faria o mesmo trajeto no mesmo intervalo de tempo. Tá joia? Então, nessa aula, era isso que eu queria demonstrar para vocês. Então, nós falamos sobre deslocamento escalar e velocidade escalar média. No próximo vídeo, a gente vai ver aí sobre movimento uniforme. Agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, é só me contactar. E bora aprender física!